Livro Carpina, História e Memória, Volume 1. Capítulo 10. De chã à floresta. Neste capítulo, procuraremos explanar o desenvolvimento, as transformações, os melhoramentos e demais acontecimentos pelos quais a localidade passou, desde quando era o então povoado Chã do Carpina até se tornar a Vila Floresta dos Leões. Para isso, vamos distribuir o conteúdo nos subtópicos a seguir. Os primeiros estabelecimentos de ensino. A história da educação em Carpina começa no século XIX. Em março de 1873, habitantes da localidade enviaram uma petição à Assembleia Provincial pedindo a criação de uma escola de instrução primária para o sexo masculino. No entanto, somente quase 10 anos depois dessa petição é que o povoado veio a ter seus primeiros estabelecimentos de ensino. Por meio da Lei Provincial nº 1517, de 11 de abril de 1881, foram criadas 2 cadeiras de instrução primária no povoado, uma para o sexo feminino e uma para o sexo masculino. Ambas foram instaladas no lado pertencente a Paudalho. Os primeiros professores da localidade foram Clodoaldo Aristeu da Rocha Pereira, designado para a cadeira do sexo masculino, e Isabel Teodora de Oliveira, para a cadeira do sexo feminino. Ambos foram transferidos para Chã do Carpina por portaria da presidência da então província de Pernambuco, de 17 de junho do mesmo ano. No entanto, Isabel precisou se afastar para cuidar da saúde. Por expediente do dia 9 de dezembro de 1881, o presidente da província atendeu ao que requereu a dita professora, tendo em vista a informação do inspetor-geral de Instrução Pública e o parecer da Junta Médica Provincial, resolvendo prorrogar por 2 meses, com o ordenado, a licença ultimamente concedida à peticionária. Já em abril de 1882, foi concedida a Isabel uma licença de até 1 ano, com o ordenado, para que a mesma pudesse tratar de sua saúde. Outra professora que ficou a cargo da cadeira de instrução primária do sexo feminino foi a Gemira Guilhermina Feitosa Breckenfeld. Ela lecionou no povoado até 1889, quando, por portaria da presidência da província, do dia 23 de abril daquele ano, foi removida da cadeira de ensino primário de Chã do Carpina para a de Aliança e desta para aquela, a professora Francisca Emília Spencer Neto. Em dezembro de 1891, a escola pública do sexo masculino era regida pelo professor Teodoro Divino Correia de Abreu, já a do sexo feminino pela professora Ana Elisa de Oliveira Barros, fato que se manteve em 1892 e 1893. Mediante o número reduzido e insuficiente de escolas primárias criadas pelas municipalidades do interior do estado, principalmente no sertão, e visando buscar atender à urgência da organização do ensino primário estadual, o governo de Pernambuco decretou, em 11 de fevereiro de 1896, a instalação de escolas em todos os municípios do estado. Em Carpina, no lado pertencente a Paudalho, foi determinada a criação de uma escola mista de instrução primária. Ainda em fevereiro de 1896, foi nomeada para a cadeira de ensino primário recentemente criada, no lado de Paudalho, a professora Ubaldina A. da Conceição Vieira de Melo, de 23 anos. Em dezembro de 1896, temos notícia da existência do Externato São José de Carpina, instituição de instrução primária e secundária a cargo da Sociedade Literária Instrutiva Carpinense, cujo diretor era o acadêmico José Brasiliano. No dia 18 do citado mês, tiveram lugar os exames dos alunos daquele estabelecimento de ensino. Na ausência do delegado literário do distrito, o ato foi presidido por Júlio Pereira Canejo, fiscal das aulas do mesmo local de educação, e foram examinadores os senhores Manuel do Livramento Gomes e Joaquim Olavo Bezerra de Menezes. No lado pertencente a Nazaré, temos notícia, através do orçamento municipal para 1897, que também havia um ambiente de instrução pública instalado em uma casa alugada, com a despesa de 12.000 réis mensais, cujas aulas ficavam a cargo de um professor, cujo ordenado anual custava 1 conto de réis. Ainda no ano de 1897, em expediente do governador do estado, de 4 de novembro, resolve-se criar delegacias de ensino em várias localidades de Pernambuco. Entre elas está Carpina, que foi agraciada com uma unidade na parte do povoado administrada por Paudalho. No ano de 1898, a povoação sofre um desfalque. Por meio da Lei nº 283, de abril de 1898, foi autorizada a transferência da Escola Mista de Chã do Carpina, do município de Paudalho, para o povoado de Santa Teresa, do mesmo município.
Chega então o século XX, novas instituições são instaladas. Em agosto de 1901, mediante as condições higiênicas e o adiantamento do lugar, o diretor do Colégio Cavalcante, de Tracunhaém, transferiu para Carpina, este estabelecimento de educação e ensino, internato e externato, no qual uma professora se encarregava da educação das meninas. Em 7 de setembro de 1904, é inaugurado o Colégio 7 de Setembro, estabelecimento de ensino particular voltado para a instrução primária e secundária. Já em 15 de janeiro de 1907, foi a vez da instalação do Colégio Chateaubriand, fundado pelo Dr. Chateaubriand e dirigido pelo professor Charles Coure. Ainda sobre o quadro de professores da área de instrução pública que lecionaram em Carpina, de 1897 a 1908, podemos citar Melusina Rodrigues Pinheiro, Maria Amélia de Menezes Lira, Maria Augusta da Silveira e Maria Liberata da Silva Freitas. A mudança de nome do povoado. Chã do Carpina. Como vimos no primeiro capítulo do livro, o lugarejo ganhou este nome devido à sua posição topográfica e ao carpinteiro que aqui residia, à beira da estrada de rodagem. No entanto, do Dr. Chateaubriand de Melo, que aqui se instalou em 1899, partiu a ideia de mudar a denominação do povoado. Eis a argumentação dele. Abre aspas. Em tal período de adiantamento, pareceu-nos justo mudar a denominação antiga que ainda hoje se ressentia da má fama emprestada pelos salteadores de outrora, pesando como um anátema sobre os atuais habitantes que de nenhuma forma merecem a ignomínia de semelhante tradição. Em honra aos heróis de nossa história, cujos altos feitos deram a Pernambuco o merecido nome de Leão do Norte, procuramos, por simples figura poética, fazer daqui o berço, a origem dos seus filhos ilustres, os leões de nossa idade de ouro. Pura fantasia, mas razoável como toda e qualquer ficção. Lembramo-nos da floresta que aqui existiu, o que ainda é provada pela presença, a 1 quilômetro de distância, de um povoado em ruínas denominado Floresta, e não hesitamos pela associação dessas duas ideias em chamar a outrora, Chã do Carapina, Floresta dos Leões do Norte. Como, porém, o nome se apresenta muito longo e não nos fosse estranha a tendência popular de tudo reduzir, resolvemos denominá-la simplesmente Floresta dos Leões. Fecha aspas. Em 1901, a mudança de nome do lugar já era defendida por Chateaubriand, sobretudo através da imprensa, a exemplo de um artigo de sua autoria publicado na edição do Diário de Pernambuco de 16 de outubro de 1901. Na ocasião, argumenta que a configuração de Carpina parecia a de um leão, que, comprimindo o solo em seu estado primitivo, deixou modelado e contemplando os Andes. Em seguida, após mencionar vários personagens ilustres da história pernambucana e fazer alusão a episódios como a Revolução de 1817, a Confederação do Equador e a Revolução Praieira, conclui seu texto com o seguinte questionamento: não será mais justo esquecer o nome do devastador e denominá-lo Floresta dos Leões? Em 1903, o jornal A Província do Pará publicou um artigo de autoria de Guajarino, onde ele argumenta a favor da nova denominação da localidade. Abre aspas. O nosso confrade, Dr. Chateaubriand de Melo, como patrono, é o mais apreciável exemplo do amor ao seu ideal, aos seus interesses, da sua pugna assídua e gloriosa. Quer o nosso batalhador que a certa área da terra pernambucana se aplique a denominação triunfal de Floresta dos Leões. Surgem, contra a inspiração épica desse batismo, os críticos, os cretinos, os invejosos, os despeitados, todos aqueles que para o progresso social têm invariavelmente o amargor do ridículo e da censura injusta e descabida. Floresta dos Leões. E quem não aceitaria para qualquer dos trechos do solo nacional essa formosa designação rugidora, que estende diante dos nossos olhos um lance selvagem da natureza, a selva híspida e bravia, cheia de leões de juba hirsuta, plena de ruídos, de rugidos aterradores. Essa lembrança do nosso confrade, apenas ampliando a terra de Caneca o qualitativo de Leão do Norte, contém um raro tributo de justiça, o sentimento da mais edificante homenagem ao esplendente torrão dos mártires e dos bravos. Fecha aspas. Como é possível notar no próprio texto de Guajarino, a ideia da mudança de nome da localidade não agradou a todos, sendo, por sua vez, combatida e criticada inclusive na imprensa, através de textos e poemas. Contudo, mesmo diante das críticas, Chateaubriand conseguiu mudar o nome da localidade oficialmente, consagrada através das leis municipais de Nazaré da Mata, sob o número 74 de 25 de junho de 1904 e de Paudalho, sob o número 35 de 6 de julho do mesmo ano.
Em março de 1905, o administrador dos Correios do Estado de Pernambuco, em portaria de 20 do corrente, declarou ao pessoal da respectiva administração que, por ato do diretor-geral do dia 8 do mesmo mês, a agência do Correio de Chã do Carpina passava a denominar-se Floresta dos Leões. Em maio do mesmo ano, a Superintendência da Great Western mandou que todos os telegramas enviados para Chã do Carpina fossem transmitidos, em sua linha, com o endereço de Floresta dos Leões. Os distritos policiais também tiveram mudança na denominação. Em Divisão Policial de Paudalho, determinada pelo Secretário-Geral do Estado de acordo com a proposta do Doutor-Chefe de Polícia, em ofício número 230 de 26 de abril de 1907, já se nota a utilização do nome Floresta dos Leões para o distrito daquele município. No lado de Nazaré, a mudança de nome do distrito policial só aconteceu em 1909, através do ofício número 72 de 15 de fevereiro daquele ano. Mesmo anos depois da aprovação das leis municipais que propuseram a mudança do nome do lugar, muitas pessoas ainda criticavam a nova denominação, inclusive o escritor e um dos fundadores da Academia Pernambucana de Letras, Sebastião de Vasconcelos, e o historiador Alfredo de Carvalho. Com o passar dos anos, o povoado e posteriormente Vila de Floresta dos Leões manteve esta nomenclatura nas duas partes da localidade, tanto na administrada por Nazaré da Mata como na administrada por Paudalho. No entanto, em 9 de janeiro de 1915, o prefeito de Nazaré da Mata sancionou a resolução do respectivo Conselho Municipal, fazendo voltar ao nome de Chã do Carpina a Vila de Floresta dos Leões, daquele município. O mesmo ocorreu com a denominação do Distrito Policial do lado de Nazaré, voltando a chamar-se Chã do Carpina de acordo com a proposta número 626 do chefe de polícia, datado de 18 de março de 1915. Enquanto o lado nazareno passava por essas mudanças, a parte administrada por Paudalho manteve-se da mesma forma, preservando o título Floresta dos Leões. A vila foi elevada à categoria de cidade por meio da Lei Estadual 1931, de 11 de setembro de 1928. Com territórios desmembrados de Nazaré e Paudalho, a localidade, cidade e município passou a chamar-se Floresta dos Leões, nomenclatura que permaneceu até o ano de 1938, quando, por sugestão do jornalista e historiador Mário Melo, voltou ao nome de origem, Carpina. Projetos de elevação do povoado à categoria de vila. A primeira proposta para se elevar o então povoado de Chã do Carpina à categoria de vila surgiu ainda no século XIX. Foi através do projeto número 48, de 23 de abril de 1895, apresentado pelos deputados estaduais Pereira da Silva, Pinheiro Ramos, Araújo Lima, Bertoldo Galvão, Azevedo Jardim e Afonso de Barros. A proposta, além de elevar o lugar à vila, mudaria sua denominação para São Sebastião de Carpina. No entanto, a discussão na Câmara se voltou sobre a seguinte questão. Uns defendiam que fosse levado à vila todo o povoado, tanto o lado pertencente a Nazaré da Mata, como a parte pertencente a Paudalho. Já outros argumentavam que não teria lógica criar uma vila que ficasse pertencendo ao mesmo tempo a ambos os municípios, propondo que fosse elevado à vila somente a parte do povoado administrada por Paudalho, criando, posteriormente, uma outra pertencente ao município de Nazaré. Diante disso, foram apresentadas algumas alternativas para a solução do caso. Foi requerido que o projeto fosse submetido à Comissão de Estatística, aprovado. Se propôs que fossem ouvidos os conselhos municipais de Nazaré e Paudalho a fim de saber se os mesmos conselhos entrariam em algum acordo relativo a qual dos municípios deveria ficar pertencendo o povoado de Carpina, rejeitado. E foi apresentado o projeto de número 74, de 30 de abril de 1895, o qual propunha o desmembramento do município de Nazaré para o de Paudalho, a parte do povoado de Carpina pertencente àquele. No entanto, não houve consenso, e o projeto número 48 não avançou. 11 anos depois, surge mais uma proposta para elevar o povoado, como um todo, agora denominado de Floresta dos Leões, à categoria de vila. Foi através do projeto número 65, de 28 de maio de 1906, apresentado pelos deputados Pereira da Costa, Joaquim Bandeira, Severino Montenegro, João Gonçalves, Osvaldo Machado, Afonso de Barros, Francisco Bulitreal, Leopoldo Guzmão, Francisco Sinésio, Bertoldo Galvão, Nobre de Lacerda e Honorato Marinho. Entretanto, depois de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, o governador do estado, Sigismundo Gonçalves, negou sanção ao projeto, firmando seu ato da seguinte forma:
Abre aspas. Nego sanção. Vila é cabeça de município e a resolução não cria municípios correspondentes às vilas a que eleva as povoações a que se refere. Fecha aspas. Depois dessas tentativas, a localidade foi finalmente elevada à categoria de vila pela Lei Estadual de número 991, de 1º de julho de 1909, onde o artigo 3, quarto parágrafo, destaca: terão a categoria de cidade as sedes dos municípios e de vila as dos distritos municipais, que constituírem povoações distintas da sede do município. Mas o que isso significava, na prática? No período colonial e até mesmo no Império, quando uma localidade se tornava vila, esta ganhava autonomia político-administrativa, passando a contar com cadeia pública, pelourinho e Câmara de Vereadores, a qual tinha o direito de cobrar impostos e criar leis. Nesse período, o título de cidade era algo mais honorífico e era atribuído àquelas vilas mais importantes. É por isso que alguns municípios vizinhos a Carpina, como Paudalho e Nazaré da Mata, comemoram sua emancipação política considerando o ano em que foram elevados à categoria de vila, 1811 e 1833, respectivamente. No entanto, com o advento da proclamação da República, o Brasil seguiu um novo modelo político-administrativo e a categoria vila não apresentava mais o sentido de autonomia como outrora. Passou a ser atribuído àquelas povoações mais importantes de um município, apenas como uma espécie de título honorífico. De acordo com o IBGE, a vila seria o distrito que não é sede municipal e que é sede distrital, e é justamente nesse contexto em que a Lei Estadual nº 991, de 1º de julho de 1909, se encaixa. Portanto, a elevação de Carpina, então Floresta dos Leões, à vila, não significou nenhuma mudança importante do ponto de vista político-administrativo, pois a localidade ainda continuou subjugada aos municípios de Paudalho e Nazaré da Mata. Contudo, povoações que ganharam esse status passaram a ter um olhar especial, pois indicava que elas estavam se desenvolvendo e que, futuramente, poderia sim tornar-se sede de um município autônomo. E foi justamente o que ocorreu. 19 anos depois, Carpina ganhou sua emancipação política através da Lei Estadual nº 1931, de 11 de setembro de 1928. A arborização. O Dr. Chateaubriand de Melo teve um papel muito importante na arborização do povoado. Foi sempre um de seus ideais reconstituir uma parcela da mata devastada pelo machado dos carpinteiros, a fim de deixar a localidade mais bonita e aconchegante para seus habitantes e veranistas. A arborização começou em 1901, quando Chateaubriand plantou as primeiras Carolinas princeps, seguindo-se em ano posterior com as magnólias. Estas, trazidas por ele do Rio de Janeiro, foram plantadas no antigo Largo da Feira, atual Praça Joaquim Nabuco, local onde igualmente foi plantado um pessegueiro oferecido a Carpina pelo conselheiro João Alfredo. O processo de arborização foi sendo repetido ano após ano. Em 1904, Chateaubriand trouxe para o povoado diversos espécimes de árvores raras do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, os quais foram escolhidos pelo Dr. Barbosa Rodrigues, diretor daquele espaço, e oferecidos novamente a Carpina pelo conselheiro João Alfredo. Foi também neste mesmo ano, no dia 31 de março, que ocorreu a arborização da Praça São José. No local, foram plantadas martinésias, araucárias, coco de Buda, seringueira, magnólias, dilênias e carolinas princeps, todas advindas do Jardim Botânico do Rio. Em 1905, os prefeitos Joaquim Bandeira, de Nazaré da Mata, e Severino Montenegro, de Paudalho, vieram em auxílio desse ideal, autorizando a completar a arborização e a fazer outros melhoramentos. Ao fim do processo, por volta de 1908, a localidade passou a contar com 248 árvores dispostas de forma alinhada, com caules e frondes simetricamente iguais, aprimorando a beleza do próspero povoado. Elas estavam assim distribuídas: Avenida Osório, hoje Praça São José, 37 árvores, Herculano Bandeira, 22, Conselheiro João Alfredo, 72, Chateaubriand de Melo, 46, Pinheiro Ramos, 19, Praça Joaquim Nabuco, 52. Outros melhoramentos. Como estamos sempre frisando ao longo deste livro, a via férrea foi responsável por alavancar o progresso e o desenvolvimento local. Neste subtópico, em ordem cronológica, procuramos destacar os principais melhoramentos ocorridos na localidade entre as décadas de 1880 e 1900. 1881. Abril.
Em meados do mês, foi inaugurada a linha telegráfica da Via Férrea do Limoeiro até a Chã do Carpina. 1882. Outubro. Por portaria do Ministério da Agricultura, de 26 de outubro, foram criadas, sobre proposta do diretor-geral dos Correios, agências de correio de terceira classe em várias localidades, inclusive em Chã do Carpina. Em janeiro de 1885, o presidente da província, tendo em vista a proposta do administrador dos Correios, resolveu nomear Tomás José de Melo, para exercer o lugar vago de agente do Correio da estação de Chã do Carpina. No entanto, por atos da presidência da província de 28 e 29 de outubro de 1885 e sob proposta do administrador dos Correios, foi nomeado agente dessa repartição Teodolindo Cavalcante de Albuquerque. 1887. Dezembro. O governo da província de Pernambuco, em expediente do dia 16 de dezembro de 1887, criou a subdelegacia de Carpina. Na ocasião, foram nomeados Cristóvão de Barros Cavalcante, subdelegado, João Gregório Pereira Gomes, primeiro suplente, Antônio Moreira de Araújo, segundo suplente. Em expediente do dia 17 de outubro de 1890, o governador do estado, Barão de Lucena, de conformidade com a proposta do doutor-chefe de polícia em ofício, sob número 2042, resolveu extinguir o distrito de Chã do Carpina do termo de Nazaré, ficando anexado o respectivo território ao distrito de Tracunhaém. Em 1892, através de uma citação publicada no Diário de Pernambuco, foi possível averiguar que a subdelegacia de Carpina já estava restabelecida. Por ato de 18 de março de 1892, foram nomeados Camilo Teixeira da Rocha Lima, subdelegado, e Antônio Hermilo Rodrigues dos Anjos, suplente. Em 23 de agosto de 1898, o governador do estado nomeou o cidadão João Gregório Pereira Gomes, Francisco Pereira de Lemos e João Rodrigues de Carvalho, para exercerem os cargos de subdelegado, primeiro e segundo suplentes, respectivamente, do distrito de Chã do Carpina do município de Nazaré. No entanto, no dia 1 de outubro do mesmo ano, o primeiro suplente Francisco Pereira Lemos assumiu o cargo de subdelegado. Em 7 de novembro de 1900, o governador do estado, de acordo com a proposta do doutor-chefe de polícia, suprimiu o distrito da subdelegacia de Chã do Carpina, cujo território ficou anexado ao distrito de Tracunhaém, ficando exoneradas as respectivas autoridades. Em 13 de abril de 1903, foi restaurada a antiga subdelegacia de Chã do Carpina, desmembrada do distrito de Tracunhaém. Nessa mesma data, foram nomeados para os cargos de subdelegado, primeiro e segundo suplentes de Carpina, Major João Cavalcante Pina, Vicente de Holanda Cavalcante e Luiz Antônio de Andrade Lima, respectivamente. Em 15 de junho do mesmo ano, o suplente Vicente Cavalcante ocupou o cargo de subdelegado. Já em 28 de novembro de 1904, o Major João Cavalcante Pina assumiu novamente o exercício da subdelegacia de Carpina, do município de Nazaré. Em relatório apresentado ao Sr. Sigismundo Gonçalves, governador do estado, pelo chefe de polícia Dr. Manuel dos Santos Moreira, em 31 de janeiro de 1905, o estado dividia-se em 59 delegacias, subdivididas em 305 subdelegacias, dentre as quais estava a de Chã do Carpina, subordinada à delegacia de Nazaré da Mata. Em outubro de 1906, o governador do estado nomeou o subdelegado militar Manuel Correia de Menezes para a localidade, reunindo os dois distritos policiais de Nazaré e Paudalho em um só. No entanto, em 1907, o secretário-geral do Estado, de acordo com a proposta do doutor-chefe de polícia em ofício N 230 de 26 de abril daquele ano, determinou uma nova divisão policial de Paudalho. Dessa forma, Carpina, então povoado de Floresta dos Leões, sede, e os engenhos Cajá, Campina da Vassoura, Conceição, Pindoba, Juá, Chã do Cachito, Engenho Novo, Belo Monte, Cavalcante da Mota, Valha-me Deus, Carpina e propriedades intermédias passaram a constituir o 2 graus distrito policial daquele município. A subdelegacia da localidade foi mantida até a emancipação da vila, em 1928. Durante sua existência, dentre os vários subdelegados que exerceram a função, foi possível levantar os seguintes nomes: Inácio Alves de Melo Cavalcante, Pedro Bandeira de Carvalho, Tomé de Holanda Cavalcante, José Canuto da Silva, João Maurício de Oliveira, Francisco Gomes de Aguiar, Elísio Tenório Alves Barbosa, Joaquim de Souza Neves, Raimundo Dias de Araújo.
Landelino dos Santos Lins, Francisco Nunes Viana, Basílio Gonçalves da Luz, Joaquim Gomes de Vasconcelos, José Estevão de Oliveira, Baltazar Ferreira Pinto, Antônio Bezerra de Menezes, João Chaves Moeda, Severino Carneiro Leão e Horácio Varela Barça. 1888. Neste ano, já temos notícia da existência do Hotel da Senhora Glória Gomes, ao qual já nos referimos em outro capítulo deste livro. 1894. Abril. Através da matéria do Jornal do Recife, de 12 de abril de 1894, temos conhecimento da existência do Hotel Popular, cujo proprietário era o Sr. Vicente de Paula. Até então, não foi possível obter informações sobre a data de inauguração deste estabelecimento. 1895. Outubro. O secretário de Justiça do Estado, Dr. Júlio de Melo Filho, deu providências para a fixação de um destacamento em Carpina, sob o comando de um oficial, a fim de garantir a ordem pública. 1897. Fevereiro. Através de um anúncio de venda, circulado no Diário de Pernambuco do dia 18 de fevereiro, temos informação de mais um hotel da localidade. Tratava-se do Hotel número 10, localizado em frente à estação. Novembro. Na Inspetoria-Geral de Higiene, em expediente do dia 11 de novembro de 1897, foi atendido o pedido de Odilon Bezerra de Figueiredo, solicitando licença para estabelecer-se com farmácia no povoado de Chã do Carpina. 1898. Abril. Em expediente da Inspetoria-Geral de Higiene do Estado, do dia 12 de abril de 1898, é atendido o pedido de José Horácio Martins Ribeiro para abrir uma farmácia no povoado de Carpina, na parte pertencente a Nazaré da Mata. 1900. Março. Os deputados Afonso de Barros e Pinheiro Ramos apresentaram o projeto número 22, o qual autorizava o governador do estado a despender uma quantia de até 20 contos de réis para a canalização de água em Chã do Carpina. A resolução foi sancionada em junho, pelo governador do estado, como Lei nº 453. 1901. Agosto. É transferido para Carpina o Colégio Cavalcante de Tracunhaém. Nesse estabelecimento de ensino, internato e externato, uma senhora ficava encarregada da educação de meninas. Setembro. Em 1º de setembro, o senhor Salvador Diano Marcílio inaugurou o seu restaurante do comércio, hotel que se destinava a receber pensionistas, fornecer comida aos domicílios e encarregava-se de qualquer serviço para bailes e banquetes. Outubro. Através de uma matéria publicada na edição do Jornal Pequeno, de 19 de outubro de 1901, temos notícia que, naquele ano, o então povoado de Chã do Carpina já contava com um sistema de iluminação pública. No entanto, a matéria não traz informações a respeito do tipo de iluminação utilizado. É também nesse ano que temos conhecimento da Pensão das Águias, hospedaria instalada com as maiores acomodações e onde todas as noites se pode saborear, em elegantes pirâmides, delicioso sorvete de frutas. 1903. Outubro. O prefeito de Nazaré determinou que se fizesse frontões em todas as casas, nivelando-se todas as calçadas. O mesmo foi recomendado pelo prefeito de Paudalho. Nesse ano temos a notícia de que o povoado contava com 2 máquinas a vapor, uma para descaroçar algodão, pertencente ao negociante Antônio Rodrigues, e outra ao industrial Brás Rosendo, que descaroçava milho e moía café e chocolate. 1904. Junho. Na noite de 5 de junho, por iniciativa dos habitantes da localidade e de pessoas do Recife, foi inaugurada a iluminação a álcool de Floresta dos Leões. No dia seguinte, o Dr. Chateaubriand de Melo telegrafou ao governador do estado, Sigismundo Gonçalves, comunicando o fato. E o governador respondeu o telegrama, mandando a seguinte mensagem: Felicito Léo Florestanos inauguração iluminação álcool, importante melhoramento para essa localidade. Sigismundo Gonçalves. O evento rendeu até um soneto, denominado de O Crisma das Cidades. 1905. Agosto. Em 27 de agosto de 1905, foi inaugurado o Hotel Pensão, localizado na Praça Joaquim Nabuco. O proprietário do estabelecimento, através de seu esforço, procurou dotá-lo de comodidades possíveis, buscando manter sempre vários tipos de refeições, iguarias, bebidas, refrescos, sorvetes, além de recreações. Outubro.
Através de um anúncio veiculado no Jornal do Recife, do dia 7 de outubro de 1905, temos notícia da existência de mais um estabelecimento destinado a oferecer mais comodidade aos visitantes e habitantes da localidade. Era a Pensão Continental do Sr. Luiz Gonzaga. Segundo a propaganda da época, a pensão possuía prédio confortável situado em Poético Parque, a 3 minutos da estação. Garantia-se boa comida, asseio e modicidade nos preços, contando sempre aos domingos com uma suculenta mão de vaca. Em setembro de 1906, esse estabelecimento foi responsável por hospedar integrantes da charanga do Recife durante uma excursão ao povoado. 1906. Outubro. Por solicitação do Dr. Chateaubriand de Melo, os prefeitos de Nazaré da Mata e Paudalho concederam isenção de impostos a todos aqueles que desejavam construir chalés em Floresta dos Leões. Além disso, ao falar com o Sr. Knox Little, superintendente da Great Western, conseguiu que fosse gratuito o transporte dos materiais para as aludidas construções. 1907. Julho. Neste mês, a Great Western Telegraph teve autorização para instalar 2 novos fios telegráficos entre o Recife e Floresta dos Leões e entre o Recife e Glicério. Agosto. Em 15 ou 16 de agosto, regozijado com a vinda do 40º Batalhão de Infantaria ao povoado, o negociante João Rodrigues de Carvalho inaugurou um hotel denominado de Pensão 9 de Agosto, data que assinalou a chegada da tropa em Floresta dos Leões. 1908. Novembro. Através de uma matéria do Jornal do Recife, do dia 22, temos a informação de que seriam iniciadas, ainda naquele mês, as obras de um parque de árvores frutíferas, juntamente com um horto botânico e um zoológico. O serviço contaria com a contribuição de várias pessoas. Além do material conseguido por intermédio do prefeito do Recife, Dr. Arquimedes, e do prefeito de Nazaré, Coronel Luiz Inácio, o Sr. Fonseca ofereceu 50 mangueiras enxertadas. Já o Dr. Eugênio Osório foi o responsável por ceder o terreno. Para iniciar o zoológico, já existia até então um jaguar, um avestruz, um casal de veados, jacos, cutias, caraúnas, havendo promessas de umas aves do Amazonas. No entanto, não se sabe se esse projeto realmente saiu do papel, visto que não foram encontradas outras fontes sobre ele. Dezembro. Naquele mês, por meio da Lei nº 100, artigo 37, o município de Nazaré autorizou o prefeito a despender o que julgasse necessário com a construção de um jardim em Floresta dos Leões.